Bom dia a todos, graças e paz. Hoje é mais um culto de missões, como a pastora já falou anteriormente. Uma vez por mês a gente realiza, para a gente entender, ver como é que é a realidade do Evangelho em outros países. E são muitos países pelo mundo, muitas situações, muitas diferenças, mas o impressionante é ver o mover de Deus nesses países, com as pessoas que estão disponíveis para tal movimento. O país de hoje é a República Dominicana, um país aqui da nossa América. Tá bom um pouquinho de Europa, Vamos começar a vir aqui para as Américas, Então hoje é a República Dominicana. A República Dominicana, ela está situada na América Central. Pode explicar mais uma vez? Então ela está aqui na América Central, ela está no Mar do Caribe. Ela faz fronteira ali, com Cuba, Porto Rico e com o próprio Haiti. É interessante que a República Dominicana aqui, ela também faz margem com a Jamaica, ilhas turcos e caicos. E é bem interessante que a República Dominicana eu posso considerar como se fosse o Distrito Federal e Goiás. Então é a mesma coisa, só que ela está dividida aqui com Haiti. Então a porção ocidental é praticamente toda ocupada pela nação do Haiti. E são países que estão no mesmo território, grudados, mas a discrepância é gigante. A bandeira do Haiti é bem interessante. Assim como todo país latino tem uma parte religiosa muito arraigada, muito forte. Ela é composta pelas cores azul, vermelha e branca, com uma cruz no meio. Interessante que o vermelho para ele significa o sangue derramado pelos patriotas na época da independência. O azul, ele está ligado ao céu que cobre todo o país e que Deus protege a nação dominicana e os ideais de progresso. E o branco é a unidade entre os países, e principalmente entre os dominicanos. O brasão de armas é interessante, que ele obviamente reflete, está no meio da bandeira, e ele tem as cores da bandeira, só que aqui ele já entra mais uma vez no sentido religioso, como eu falei. Então vamos lá. Ele tem um lema que diz aqui, Deus, Pátria e Liberdade, ou seja, Deus, Pátria e Liberdade, com a República Dominicana aqui embaixo. É interessante que aqui no centro a gente tem a réplica da bandeira, uma cruz e uma Bíblia católica. Veja bem, uma Bíblia católica, eles frisam muito bem isso. Obviamente com as suas lanças, que representam toda a batalha. A gente tem aqui a parte... Então, como eu estava falando, a Bíblia católica que tem no meio, ela está ligada diretamente ao artigo 32 da Constituição, que determina que ela está aberta no livro de João 8,32, que é no Novo Testamento, e que diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então é bem interessante, é um dos brasões mais interessantes que eu já, nessa minha pesquisa, já encontrei. Próximo. Demografia. Como a gente viu, Santo Domingo é a capital do país, é considerada a cidade mais populosa da República Dominicana. Desculpa, eu perdi porque uma pessoa do hospital vinha para cá, me ligou 2 vezes e eu estava pegando. Mas fica para próximo, sim. São 3 milhões de habitantes, basicamente, na capital. A República Dominicana é o segundo país mais populoso do Caribe, ali, perdendo apenas para Cuba. Pode passar mais um. Ela tem uma área ali, basicamente pequenininha, 48 mil quilômetros quadrados. E basicamente 50% da população mora em áreas rurais ainda. E a taxa de fertilidade e mortalidade é bem interessante, que o país informa que a média de crianças por família são pelo menos 3, e a cada 1.000 nascimentos, 35,9, ou seja, 36 crianças morrem a cada 1.000 nascimentos. É uma coisa bem chocante. Bem chocante mesmo. Então, são 10,4 milhões de habitantes, isso é censo de 2013, então, ou seja, só perde somente para Cuba, que no próximo slide a gente vai ver a comparação. Aperta mais um. Ali, Cuba são 11 milhões, então, e aí a gente faz uma comparação com a Jamaica, que é bem próximo ali, os Estados Unidos. O IDH é 0,7, eles consideram ser elevado, apesar de estar ali do lado do Haiti, e a densidade de 183 habitantes por quilômetro quadrado. Isso daqui é como se fosse a nossa região dividida de municípios e estados, ou seja, o Brasil hoje são 26 estados, com mais um Distrito Federal, e lá são 31 estados, mais o Distrito Nacional, que eles chamam,
que é como se fosse Brasília, né? Então, Santo Domingo é a capital, é o Distrito Nacional. Esse é do Rio de Janeiro. E é interessante que aqui, o país, enquanto no Brasil a gente tem Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, lá são só 3, que é o Norte, ou Cibal, Sudoeste e Sudeste. É bem interessante essa divisão que eles fazem do país. História. A história é bem interessante também. Parei. Aqui a gente consegue ver ali no primeiro slide, antes da chegada de Cristóvão Colombo, que era dividido por cacicados, ou seja, tribos indígenas. Eram divididos nessas 5 tribos indígenas. E o interessante é que quando Cristóvão chegou aqui, ele chegou ali pelo Rosinha, ali em cima que a gente consegue ver, justamente vindo ali, saindo ali da Europa, né? Então chegou Cristóvão Colombo, fez tudo o que fez que a gente já sabe, mas apesar de tudo, por causa dessa chegada dele, a fundação da primeira igreja, primeira universidade, hospital, engenho, trouxeram benefícios para o país. Contudo, trouxeram também devastação, quase extinção dos nativos, abusos muito grandes, então essa é a situação. Contudo, a gente tem algumas figuras, os corsários ingleses que também ajudaram aí nessa situação da história, a título até de armamento, crescimento. Esse rapazinho aqui, eu fugi o nome dele agora, foi um principado ali no Haiti, que em 1804 ele declarou todo aquele continente, lembra que era um do lado do outro, República Dominicana e Haiti? Então todo o território era considerado haitiano e ele declarou a independência em 1804. Então isso ajudou, lá para frente que a gente vai ver, em 1820, a partir de 1822, 1844 quer dizer, tem a independência da República Dominicana, do Haiti e da colônia espanhola. Então isso é bem interessante, motivado por ele foi, digamos, o precursor. Então a partir dele, a gente tem Juan Pablo Duarte, que é esse primeiro rapaz aqui com um bigode muito bonito, parecido até com o Marcos, a gente pode dizer, o cavanhaque. Ele foi o precursor. Todo mundo é parecido com o Marcos. Precursor da independência da República Dominicana. Logo em seguida com Francisco del Rosário e Rosário Sanches e Pedro Santana. Então eles foram quem finalizaram toda a independência em fevereiro de 1844. Então é bem legal essa parte. E aqui a gente entra na parte mais bonita do país, que é a geografia, que nós temos montanhas centrais, setentrionais e orientais. Cada uma aqui tem a sua especificidade, como por exemplo, a primeira ali é o Pico Duarte, é o mais alto pico das Antilhas, 3.175 metros acima do nível do mar. Monte Setentrional, que é no norte, é o Cibão, ele é o Pico Diego de Ocampo, também um dos picos mais elevados que ele tem. Aqui não é um pico, tá gente? Aqui é um lago. É o lago... fugiu aqui o nome dele. Enfim, esse lago é muito interessante que a gente vai ver que ele se conversa com o próximo slide, que é onde tem uma das maiores reservas mundiais de crocodilo americano. Então não é só nos Estados Unidos não, lá também tem. Então nessa ilha também tem. Eu achei bem interessante isso, que é um país com belezas naturais gigante, mas tem essa coisa dos crocodilos, né? Uma das maiores reservas do mundo. E Punta Cana, que todo mundo conhece pelo turismo, são praias maravilhosas. A Nara deve estar indo para lá logo em seguida, né, Nara? De férias. Pensa no profeta. É o Quilho, né? O Lago Quilho, é isso mesmo. Então é bem bacana essa parte da geografia. Então a gente tem a parte de lagos, de praia principalmente, montanhas. Ô Jesus, eu quero fazer mergulho aí, ó. Mas aqui a gente tem a parte do clima. A República Dominicana é considerada um país, um clima tropical úmido. Então a gente consegue ver aqui de 17 graus, vai ficando mais vermelho, 27, 28 graus em média. A gente não vai ver temperaturas baixas nesse país. Aqui a gente consegue encontrar Santo Domingo, que é a capital, então a gente consegue ver. E o Mar do Caribe aqui está banhando todo o país. Então é um país gostoso de se morar, né? Idioma. O idioma basicamente é o espanhol ou castelhano, só que sem conta, como tem um turismo muito forte, o inglês falado fortemente, algumas variações do francês. E aqui é bem interessante que você consegue ouvir pessoas, principalmente mais antigas, falando africano e arawaks, que é uma língua indígena,
intercalado com o espanhol. Só que isso é muito forte na parte rural, que a gente viu que é 50% basicamente da população. Etnia composta por principalmente negros e mulatos, vindo logo em seguida por brancos pela colonização, e os outros aqui é interessante que entra em dois fatores. Assim como no Brasil, que teve na época uma chamativa muito grande para os orientais, os japoneses virem para o Brasil para povoar e terra, lá também teve isso, então ele se enquadra aqui nessa parte de outros. E também um dado interessante de estudo... Como diz minha mãe, os coreanos estão em toda parte. Os japoneses, orientais, chineses estão em toda parte do mundo. De acordo com estudos do genoma, a maioria dos dominicanos, no DNA deles tem entre 70% e 85% a questão africana, euroasiana, que chega a quase 15%, e indígena também. Então é realmente muito mesclado isso daí, que a gente consegue ver. Rafael, aqui para completar o plano aqui, é mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, é isso mesmo, que a Dori falou. E aqui é interessante, como o Haiti está grudado com o país, eles não se consideram, não querem deixar que eles também se considerem. Então aqui diz, entre os dominicanos e os haitianos não é possível uma fusão. Isso é um dominicano levantando essa bandeira. Porque tem muito refugiado do Haiti, por ser extremamente pobre o país, que migra para a República Dominicana. É uma realidade que a gente começa a ver no mundo inteiro isso. Política, república é uma democracia representativa. Esse é o atual presidente, eleito ano passado, 2015, Daniel Medina. Assim como no Brasil tem o legislativo, o executivo, o judiciário, aqui é a Câmara dos Deputados, que a gente pode ver que tem as cores da bandeira em volta. E o próximo, mais um slide, aqui é o Senado. Um pouquinho diferente, quase igual um cinema, eu diria, a poltrona, mas é o Senado, então tem também a casa, como a gente diz. Isso, exatamente. Composta por 32 senadores e os deputados, 178 deputados. Bem diferente do Brasil, né? O mandato, assim como no Brasil, são 4 anos com voto direto. A economia, eu quis frisar muito no turismo, que realmente o turismo deles é o motor do país. Tem a parte de serviços, de indústria, e Punta Cana tem a parte de Zona Franca, que é bem interessante, né? E tem um dado legal que o turismo gera de receita por ano para o país, aproximadamente US$ 1 bilhão. Então é muito forte o turismo no país. E as praias são belíssimas. É porque eu não acho muito interessante. Não, mas diz que Salinópolis é mais bonito. Deve ser. Cultura. O que a cultura reflete pra gente? A cultura, não passa ainda não. Como a gente sabe que é um país latino, teve a colonização principalmente dos espanhóis, o catolicismo é extremamente forte. Assim como no Brasil, de um modo geral. Quando os espanhóis chegaram e colonizaram, a República Dominicana na época foi considerado a primeira colônia do Novo Mundo. Então é bem interessante isso. Então obviamente eles vão ter raízes europeias, raízes africanas e americanas. Porém, o que eu coloquei percepção? O povo dominicano se acha muito mais europeu do que latino. É uma coisa que está neles, por causa dessa colonização. Engraçado, mas olha os traços. Exatamente, os traços, a gente viu que o povo é praticamente negro, né? Negro e mulato, é muito mais forte. Então eles se consideram, a percepção deles, que eles são muito mais uma cultura europeia do que uma cultura latina. Enfim. E a gente tem a música é muito importante. Isso daqui é uma foto que era o Marcos, que estava dançando quando era mais jovem, né? Que é o merengue. Eu sou dominicano. Que é o merengue. Pode passar mais uma. E a bachata, que eles chamam, que é uma dança típica do país, que eles criaram lá. É algo semelhante com a lambada, misturado com o zouk. Se levanta e depois dá uma bachata. Então quer dizer, o outro. Então, sabe tudo, irmão, e tá de Deus. Tá de Deus, hein? A cultura no país é muito forte. Como a cultura latina de um modo geral, então a música também é extremamente forte. Olha lá o Marco levantando o violão. Ficou um pouco escuro esse slide. Bom, vamos lá. Religião. O país, como eu falei, praticamente católico, 70%. Os protestantes giram em torno de 20%. O sem religião, eu coloquei aqui junto com outras religiões, que é muito interessante. O que acontece? O país tem sim uma liberdade religiosa, ou seja, é um estado laico, porém é considerado o catolicismo como a religião oficial do país.
Todavia, contudo, entretanto, a partir do final do século XIX, começou a haver um aumento muito grande do mundo evangélico, do movimento evangélico. Tanto que a gente consegue ver que hoje é 20%, ele vem aumentando. Outras religiões, a gente consegue falar ali do muçulmano, do judeu, principalmente religiões afro-caribenhas, ou seja, Palu, Voodoo, Santeria, por causa da questão africana. Então, ele acaba se conversando. Santeria é um tipo de bruxaria, essas coisas? É tipo de bruxaria, Ela é muito forte também no México. Muito carro. Ah, no México. Também, conversa muito. E a gente vai passar para um slide que dentro dali de outras religiões, uma coisa que eu encontrei que eu achei muito interessante, pode passar, é o proselitismo. Ou seja, a ação ou empenho de tentar converter uma ou várias pessoas em prol de determinada causa, doutrina, ideologia ou religião. Porém, não é tão bonito como a gente lê. As pessoas que praticam o proselitismo são conhecidas por utilizar técnicas de persuasão antiéticas e muitas vezes agressivas. Ou seja, eles querem colocar a goela abaixo. E aí a gente entra, segura aí, no proselitismo, religiões como o Espiritismo, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, budistas, Bahá'ís, que é uma religião asiática, e religiões tradicionais chinesas. Então é bem interessante isso daí. E aqui pode passar mais um, são as duas padroeiras que tem no país, que é Nossa Senhora de la Alta Gracia e Nossa Senhora de la Mercedes. Então, mais uma vez, motivado pelo catolicismo, por favor. A prática do proselitismo, nós também fazemos. Sim. O que é o proselitismo? É pregar o seu convencimento para outra pessoa. Só que muitos tentam convencer as pessoas por meios não muito antiéticos, né? Sim. Isso. Então, inclusive, em alguns lugares é proibido o proselitismo. Nos países muçulmanos, você não pode fazer o proselitismo de outras religiões, só do islamismo. E às vezes isso está na lei. O proselitismo é proibido por lei, às vezes. Pronto. Então e eu achei bem interessante um país que, até pesquisando no Brasil, eu pelo menos nunca consegui encontrar, e lá é destacado que existe sim um público que faz dessa forma. Então é bem interessante mesmo. E quando nós pregamos esse evangelho de um Jesus que dá tudo para você, resolve todos os seus problemas, nós também estamos sendo antiéticos, porque não foi isso que Jesus disse. Exatamente. Jesus veio para convencer a pessoa do pecado e para mudar a vida da pessoa. Então o nosso evangelho, evangelho do século XXI, também está sendo antiético, porque a gente não está pregando a palavra como ela é. Exatamente. A gente não. Agora a gente entra na questão do evangelho no país. Eu fiquei muito contente de ver como os evangélicos na República Dominicana fazem um movimento de ir para as ruas. Não é uma coisa tão velada, tão escondida. Eles vão para a rua mesmo, vão clamar. A gente vai ver, eu peguei muitas notícias, que eles vão para frente do Senado para clamar, abraçam o Senado de forma simbólica e clamando. E é interessante também que eles se juntam com os católicos para clamar para Deus fazer alguma coisa naquele país. Então aqui é um evento que teve num estádio, que são vários, foi agora em 2014, 15. Então eles se reuniram para orar para que Deus abençoe o país. Aqui evangélicos protestantes contra o matrimônio homossexual, julho de 2014. Foram para as ruas fazer passeata para clamar. Então como eu falei, eles vão para a rua mesmo. Evangélicos e católicos dominicanos lideram os atos na lista contra os políticos que fazem aborto. Então eles também têm essa versão muito mais forte aqui em 2016, janeiro desse ano. E aqui é um evangelista dominicano, achei muito interessante isso. Ele está sentado, deitado, o que é? Ele tem as duas pernas, ele está como se fosse de cócoras, porque ele teve poliomielite quando era criança. Então ele tem uma deficiência física, só que isso não impede dele de pregar o evangelho. E nós que muitas vezes somos sãos, não temos problema nenhum, a gente não faz isso. Essa é a realidade. Ele arrasta multidões falando de Deus,
E aqui tem um depoimento dele que eu peguei nessa entrevista, que ele diz: está na hora de acabar com as limitações, com o pecado para se aproximar de Deus, porque os dias são maus e perigosos, tendo caminhos que parecem direitos ao homem, mas são os caminhos da morte, afirma o pregador. Então é bem interessante, que eu fiquei até impactado, que ele tem problema de locomoção, ele tem problema físico, mas ele está levando a palavra. E a gente, mais uma vez, está são, está direitinho, não tem problema nenhum, e muitas vezes não fala como se deve falar, não age como se deve agir. Aqui foi uma passeata mais uma vez contra o governo, em 2014, contra as famílias que se desintegram, porque eles estão criando artifícios na lei para justamente, como a gente viu lá na questão dos homossexuais principalmente. Aqui foi agora em julho de 2015, encontro no estádio, justamente para orar pelo país mais uma vez. Então eles realmente vão para as ruas, eles se unem para clamar, para pedir para Deus para fazer alguma coisa no país. Aqui mais uma vez, isso já foi nesse ano agora, em junho, mais uma vez eles se reunindo para orar, para clamar. E aqui é um evento que eles fizeram, agora em 18 de janeiro de 2016, tanto os católicos como os evangélicos, para se reuniram contra uma agenda de candidatos que são a favor do aborto e contra os homossexuais, nessa questão que tem. Aqui tem isso, para que todos sejamos um, foi o tema dessa reunião que eles fizeram e oraram. Aqui evangélicos se juntam com os católicos contra um embaixador gay que existiu no país, foi agora em 2013. Então, quer dizer, mais uma vez eles estão justamente tentando ir para esse lado da política, mas clamando. Então isso é muito importante, eu achei bem interessante. E aqui foi, como eu falei, eles deram um abraço simbólico no Congresso contra a corrupção e violência. Então assim, foi em 2010 esse manifesto que eles fizeram. Então assim, agora a gente vai orar pelo país e mais uma vez é para a gente, como a gente viu ali aquele evangelista que tem problema físico, as pessoas indo para a rua para clamar. A gente tem movimentos que as pessoas vão para a rua, vão para estádios, mas ao mesmo tempo acredito eu que a gente às vezes possa perder um pouco o foco real das coisas. Então que se a gente for fazer um evento desse nas ruas, que nós sejamos direcionados por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer como deve ser feito, e não para uma manifestação, para ser mais um, ou por causa de um grande cantor, enfim, mas por causa de Deus, por causa de Jesus Cristo, para pregar a palavra dele, porque realmente, como o pregador, o evangelista falou, os tempos são maus e perigosos, então a gente tem que se despir de qualquer vaidade e fazer o que Deus manda. Não é fácil, a gente sabe disso. Além de questões internas nossas, de vaidade, tem outras questões, outras variáveis, mas que Deus possa realmente aparar nossas arestas e que nós possamos falar, como a pastora falou na palavra inicial, não é ir para fora só para fazer missão, mas é no nosso trabalho, na nossa família, dentro da igreja mesmo, que a gente sabe que é necessário. Então assim, que uma vez eu li na internet que em muitos casos outras pessoas não vão conseguir nem ler uma Bíblia, e nós vamos ser essa Bíblia, ou seja, as nossas atitudes vão refletir a Cristo. Então que nós possamos ter isso em mente. Vamos orar.